Capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá, e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. E espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime ofertas de alimentos e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles.
Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles.